Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula passada, então, a gente viu sobre taxonomia, como que se dividem os seres vivos, certo? Nós vimos então que nós vamos estudar os seres vivos por reinos. Comigo, a gente vai começar a ver o reino Plantae, tá? E o reino Plantae é constituído então pelas plantas. As primeiras representantes que a gente vai ver são os representantes mais simples, que são as briófitas. O que são as briófitas, Flávia? Eu acho que eu nunca ouvi falar ou nunca vi uma. Eu tenho quase certeza que você conhece uma briófita. Briófitas, então, tem como representante os musgos. Sabe aqueles musgos que ficam nas pedras, em troncos de árvores, em lugares mais úmidos? Então, são as briófitas. O reino Plantae, então, eles são constituído por organismos eucariontes, ou seja, são organismos que dentro da célula possuem carioteca. Como assim? O material genético desses organismos não fica disperso no citoplasma, ele fica organizadinho, certo? São organismos pluricelulares. Geralmente, quando é pluricelular, a gente consegue ver a olho nu. Geralmente, tá bom? Por exemplo, eu sou um organismo pluricelular, vocês me veem, certo? Uma planta, um musgo, ele é um organismo pluricelular, vocês conseguem ver um musgo, certo? Eu consigo ver a árvore lá fora, eu consigo ver um gatinho, todos esses são organismos pluricelulares, tá bom? E eles são autótrofos, ou seja, eles obtêm o seu próprio alimento, eles conseguem produzir. E como que acontece isso nas plantas? Bom, a gente conhece, que é por meio do processo de fotossíntese. Por isso que eles são seres fotossintetizantes. O que é a fotossíntese? Eu obtenho glicose, que é o meu alimento, eu obtenho glicose e oxigênio através de gás carbônico e água, por meio da luz solar, certo? Então, isso é a nossa fotossíntese. No reino das plantas, elas vão apresentar, todas elas vão apresentar alternância de gerações. O que é alternância de gerações? Alternância de gerações, então, ele é um fenômeno que possui uma alternância, o nome já diz, alternância entre duas gerações. Quais gerações? A geração haploide, que possui apenas um conjunto de cromossomos, é chamada de gametófito, tá? E a geração diploide, di2. Então, eu vou ter o dobro do número de cromossomos. E essa geração, ela nas plantas, ela é conhecida como esporófito, tá bom? Então, aqui do lado, a gente consegue ver, então, o esporófito, certo? Essa parte de cima. E o gametófito, que é essa parte de baixo. Flávia, eu não vejo o musgo assim. Pelo menos quando eu vi, não estava assim. Você tem razão. Provavelmente, a gente costuma ver, na verdade, a geração dominante, que é a geração gametofítica, que é essa coisinha verde do musgo. Quando ele está com o esporófito, com a geração de esporofítica, é porque ele está se reproduzindo. E ele não se reproduz toda hora, certo? Então, a geração dominante é o gametófito, é o que a gente é acostumado a ver. Lembra das árvores filogenéticas que a gente viu? Lembra dos cladogramas? Então, nós vamos precisar ler um desses agora. Lembrando que cada nó significa um clado ou um ancestral comum. No reino Plantae, aqui a alga ancestral é o ancestral comum das plantas. O primeiro que a gente vai ver, que a gente está vendo, é as briófitas. E vocês percebam que ela está aqui, está lá no pezinho, então significa que ela é muito simples, que ela não possui muitas características diferenciais, como, por exemplo, a primeira que a gente vai ver são os vasos condutores de seiva, certo? Calma, a gente vai ver isso com mais calma em outras aulas. E lembrando que o que está para cima é que contém, o que está para baixo são os seres que não contêm. Então, a partir das pteridófitas, nós temos organismos que possuem vasos condutores de seiva. A próxima característica é possuir sementes.
Vejam que as pteridófitas elas não possuem sementes e nem as briófitas. Mas as gimnospermas e angiospermas elas possuem, certo? Porque elas estão acima das sementes. E a última possui flores e frutos, nas quais as gimnospermas não possuem nem pteridófitas nem briófitas, mas as angiospermas elas possuem. Por isso que elas estão lá em cima do cladograma, porque elas possuem tanto vasos condutores, quanto sementes, quanto flores e frutos, certo? Então vamos falar das briófitas. Elas representam então uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Elas estão em transição. Elas ainda não, como as algas, elas necessitam de um ambiente aquático. As pteridófitas elas até são encontradas em ambientes terrestres, mas é preciso que seja úmido e sombreado, que a gente vai ver o porquê. Não possuem estruturas verdadeiras, não possuem raiz, caule, folha. Ao contrário, a gente vai ver que elas possuem rizóides ao invés de raiz, filídeos ou filóides ao invés de folhas. Aí é chamado também de talo ou de seta, que não é o caule. Até em alguns livros vocês podem encontrar como cauloide. E possuem a cápsula, na qual vão sair os esporos para sua reprodução. As briófitas, elas também são conhecidas como criptógamas. Cripto, de escondido. Gamas, de órgãos reprodutores, ou seja, elas têm os órgãos reprodutores escondidos, as estruturas reprodutoras escondidas. Por isso que são chamadas de criptógamas, que no caso seriam as flores, por exemplo. As plantas que possuem flores são chamadas de fanerógamas. Por quê? Porque tem os seus órgãos reprodutores, eles estão expostos, eles estão à vista. A gente consegue ver uma flor, certo? Mas a gente não consegue ver o musgo assim o tempo todo. E como foi dito, a geração dominante é o gametófito. Além disso, as briófitas elas são avasculares. Como assim? Como a gente conversou no início, elas não possuem vasos condutores de seiva. O processo de transferir a água a partir dos rizóides é por absorção e passado então por difusão célula a célula. Como assim? A gente tem um esqueminha aqui. Eu tenho água e sais minerais aqui, certo? Então, como que eu vou passar? Eu vou passando de uma célula para outra. Essa célula vai aproveitar a água, os nutrientes, o que sobrar. E se sobrar, ela passa para outra célula. De novo, aproveita a água e os nutrientes, o que sobrar. E se sobrar, eu passo para outra célula. Qual que é a problemática disso? Tem uma hora que os nutrientes e a água vai ser escasso, certo? Não vai ter para células muito distantes. Por isso que o tamanho das briófitas é limitado. Porque se eu tivesse uma árvore muito grande que tem que fazer a difusão célula a célula, as células de cima elas estariam mortas, elas morreriam muito mais rápido por conta da escassez de água e nutrientes. Por isso que elas são pequenininhas. Por elas serem pequenininhas e por ter uma difusão célula a célula, para passar os nutrientes e a água, ela precisa então de lugares úmidos e sombreados. Geralmente, elas são encontradas em lugares que o sol ele não vai bater direto. Ela precisa de sol para fazer a fotossíntese, mas nunca o sol direto, tá? Agora a gente vai ver com mais calma um pouquinho o ciclo de vida dessas plantas. Eu tenho aqui, então, a minha briófita bonitinha, com um esporófito, pronta para se reproduzir. Como que acontece a reprodução? Dentro da cápsula, então, a cápsula ela é o quê? Faz parte do esporófito, então ela vai ser diploide, tá? Dentro da cápsula, então, ocorre uma meiose. O que é meiose? Meio de reprodução da célula. A célula mãe, meio de reprodução da célula. A célula mãe obtém as células filhas com a metade do número de cromossomos, por isso chama meiose. Lembra da metade, tá bom? Então, começa a reproduzir um monte de células com a metade do número de cromossomos.
chamado então esporos. Esses esporos, eles são eliminados da cápsula e começa o processo de germinação. Como assim? Aqui eu vou ter um processo de reprodução assexuada. Por quê? Dos esporos, por meio da mitose, que é a célula-mãe obtendo células filhas com o mesmo número de cromossomos, eu vou ter um gametófito. Aqui eu já tenho uma geração adulta, então essa reprodução ela não ocorreu com troca de material genético, não teve zigoto, não teve uma fecundação, então ela é uma reprodução assexuada, certo? Ou também por meio dessa germinação, eu posso continuar uma reprodução sexuada, tá? Então aqui eu vou ter o anterídeo, supondo que esse gametófito ele é masculino, o anterídeo ele vai ser o meu gametângio masculino, que é onde ficam os gametas. Esses gametas eles vão partir para um gametófito feminino para fazer a fecundação. Os gametas masculinos eles são chamados de anterozoides, tá? Que são os gametas masculinos. E assim, ele vai então fecundar o arquegônio, que é o meu gametângio feminino, dentro da oosfera, que é o meu gameta. Então, é como se eu tivesse o óvulo e o espermatozoide, mas em vez disso são anterozoides e a oosfera. Depois de fecundado, então acontece... então, aqui eu tenho a fecundação, aqui pronto para a divisão mitótica, que é mitose, para formar, então, organismo adulto, certo? Então, esse é o ciclo de vida das briófitas. Como a gente viu, então, a geração gametofítica, ela é responsável pela reprodução sexuada. Por isso que ela chama gametofítica, porque ela vai produzir gametas e através dos gametas vai ter a formação do zigoto. A geração esporofítica é a responsável por reprodução assexuada, porque vai produzir esporos, certo? Mas o que confunde aqui? Que dos esporos eu tenho um gametófito e do zigoto eu tenho um esporófito. Quando a gente fala gametófito, a gente pensa, veio dos gametas, né? Não, ele vai vir então dos esporos, mas ele é responsável por produzir os gametas. E o esporófito vem do zigoto, mas é responsável por produzir esporos. Conseguiram entender? Então, nós temos então nosso plantão de dúvidas na segunda-feira. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas. E sobre briófitas é basicamente isso, certo? Eu agradeço muito pela atenção e pela compreensão. E nós nos vemos na próxima aula, tá?